Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Hoje, dia 5 de maio, nosso quinto dia do nosso quinto mês do ano. Chegamos até aqui pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que talvez esteja vendo um primeiro vídeo nosso, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia completa. Iniciamos pelo Novo Testamento e hoje chegamos ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, amém? A versão que eu escolhi é a versão NVI, então às vezes você conheça já esse texto, já leu, mas talvez na leitura que esteja diferente do que você conhece ou da sua versão, então já estou enfatizando que a nossa versão é a versão NVI. Caso você queira adquirir, se você não tiver aí numa versão NVI, tem o link na descrição, tá? Para adquirir uma Bíblia dessa minha aqui, ó, que é uma versão Slim, a versão que eu carrego na estrada aí no dia a dia. E aí então, caso você queira adquirir, tem uma versão no link. Tem um link, na descrição para você adquirir a sua versão NVI. Amém? Então vamos à leitura do nosso capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensam que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a vocês, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que
eu digo a vocês que qualquer que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá, tem uma observação aqui, ó, que aqui fala racá, e a observação diz, é um termo aramaico de desprezo, equivalente a tolo. Então, também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque o trono de Deus, porque é o trono de Deus, né? E nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que você venha a ser filho de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos,
O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né? Descrevendo aqui as bem-aventuranças, o que Jesus coloca que foi dito no Sermão do Monte, né? Sobre as bem-aventuranças, uma nova descrição, vamos dizer assim, sobre os mandamentos, né? Que ele fala, vocês ouviram isso, e agora ele diz algo que vai além, né? Não só enfatiza, mas traz um ensinamento que vai além do que foi ensinado. Amém? Glória a Deus. E que finaliza então o nosso capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos mais uma vez, né, com mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Amém? Um forte abraço e até mais.